Uma boa noite a todos. Boa amigos. Noite, pessoal. Bom, vamos lá. Eu sou Paulo Toledo, homem de 45 anos, cabelos e olhos escuros. Eu estou de óculos e barba. No fundo tem uma parede verde clara e a metade com madeira. E hoje a gente está aqui, né? Hoje eu sou presidente da Liga Acadêmica de Psicologia e Cuidados Paliativos e Luto da FMU. E é uma honra estar com vocês nessa tradicional semana da psicologia, né? E este evento é uma grande oportunidade, né, para que a gente possa aprender mais sobre os temas essenciais para a prática do psicólogo e com os cuidados paliativos e processo de luto, né? Nosso compromisso da Liga é trazer, né, esses conhecimentos para a formação de vocês, futuros profissionais, né, nós, né, no sentido, de maneira acessível e aprofundada. Bom, a gente vai iniciar, e aí agora eu vou passar a palavra para a Gabriela, para que ela possa se apresentar e apresentar a nossa palestrante da noite, né? Gabriela, por favor, a palavra é sua. Olá, gente. Boa noite. Meu nome é Gabriela. Fazendo uma autodescrição, sou uma mulher branca, estou usando óculos escuros pretos, um agasalho verde, o fundo numa parede branca, e hoje é um prazer estar com vocês, estar com a nossa palestrante do dia, é a doutora Maria Carolina Anderi. Ela é doutora em Psicologia Clínica pelo Laboratório de Estudos e Intervenções sobre o Luto da PUC São Paulo, mestre em Psicologia Social pelo UNEPIM da PUC São Paulo, graduada em Psicologia e Serviço Social também pela PUC, autora e coautora de artigos científicos, capítulos de livro, organizações de livros e material de apoio. Ela atua como psicóloga em consultório particular, é fundadora do grupo do Instituto Rizan e está como segunda tesoureira da ABM Luto. Então, recebam com muito carinho a Maria Carolina, vou colocar ela aqui. Boa noite. Olá, boa noite. Boa noite, seja bem-vinda. Muito obrigada. Então, vamos deixar você aí. O palco é da doutora. Obrigada. Bom, boa noite. É um prazer estar aqui com vocês. Obrigada pelo convite. E eu trouxe aqui uma apresentação para a gente conversar sobre o cuidado ao luto e a atenção profissional, pensando, então, no acompanhamento especializado, né? Então, no atendimento psicológico, no trabalho do psicólogo. E aí eu começo aqui contando, então, que esse formato de trabalho, né, esse acompanhamento em psicoterapia, ele é do nível terciário. A gente tem o nível primário, a psicoeducação, e que vocês vão poder observar em relação ao luto, que muitas pessoas vão se beneficiar somente desse nível primário. Porque o luto é uma resposta ao rompimento de vínculo, algo que é vivido de forma singular e individual e que todos vamos passar. Porque a gente está falando de um rompimento de vínculo, então a gente está falando de perdas que podem ser chamadas de simbólicas ou perda por morte. E aí a gente fala de um nível secundário, o apoio terapêutico, né? Então a gente não está falando da psicoterapia, e o acompanhamento especializado, que é o nível terciário. Aí, então, a gente vai falar desse processo de luto, né? Então, eu trago aqui essa figura da montanha-russa. Só uma coisa que acabei de prestar atenção. Eles se apresentaram e se descreveram, farei o mesmo, desculpa não ter feito isso logo no começo. Eu sou uma mulher branca, estou usando óculos com franja, o meu cabelo é castanho, estou com fones de ouvido, uma roupa cinza, e no fundo tem uma janela e uma parede clara. Pronto. Retomando aqui. O luto, então, ele é um processo de construção de significado e resposta a um rompimento de vínculo.
E o que eu estou dizendo com isso, né? Quando eu falo aqui que durante ele tem a reformulação da identidade, integração de novas concepções de mundo de si, eu estou falando de um processo que muda a gente. E que é aqui o desenho da montanha-russa eu trago para poder falar desses diversos momentos que acontecem durante esse processo. O luto tem relação, né? A vivência desse processo tem relação com o que ou quem a gente perdeu. Também a forma dele ser vivido tem relação com as regras sociais, culturais e espirituais que nos contam por quais motivos a gente deve se enlutar e por quem. E isso nos conta que nem todos os processos ou todas as perdas elas vão ser validadas. Porque se nos dizem por quem, como e o que faz com que a gente sinta esse pesar e sofra, a gente está levando em conta que tem alguém que me conta, né? Eu aprendi de algum jeito sobre isso. Então, algumas formas de morte, né, de perda, elas não são reconhecidas socialmente. O sofrimento, ele pode não ser cuidado no social, ele pode não ser reconhecido até pela gente, como, por exemplo, relação extraconjugal, prisão, luto por animal de estimação. A gente tem falado cada vez mais sobre, né? Então, tem caminhado esse reconhecimento do sofrimento, das diversas formas de sofrimento. E por que eu trago aqui essas observações em relação ao não reconhecimento? Porque quando eu trago na compreensão do luto a resposta ao rompimento de vínculo, eu estou dizendo que isso pode acontecer por morte ou por separação, por prisão, por perda de animal, por mudança de casa, de estado, de rua, de país. A gente fala, então, de diversas formas em que um vínculo, uma relação deixa de acontecer. Então, quando eu estou falando disso, deste processo e da vivência dele, dessa montanha-russa que vem, porque quando o vínculo é rompido, a gente não continua sendo a mesma pessoa. E aí existem dores muito agudas que vão nos mobilizar, talvez paralisar, e que vão fazer com que seja importante ter um acompanhamento especializado. Então, com que a pessoa procure um psicólogo. E aí, eu trago essa fala da Érica Pallottino para a gente poder conversar, então, sobre a atuação do psicólogo. Quando a gente está falando do luto e do atendimento a uma pessoa enlutada, muitas pessoas se definem como terapeuta do luto. E a Érica traz essa reflexão para a gente poder conversar sobre essa definição, né? Então, para que a gente pudesse pensar que essa terapia, ela não é sobre o luto, ela é sobre o enlutado, num sentido do foco, né? E da gente pensar que, apesar da pessoa estar ali para ser atendida por causa de um luto, não é isso que define. E nesse sentido, a gente pode pensar também nas perguntas costumeiras de
Qual luto é mais difícil de atender? Qual luto é pior? Existe diferença entre os lutos? E aí a gente está só pensando no luto e não na pessoa. A gente está ali só pensando que luto que é aquele. Mas e quem que é aquela pessoa enlutada? Né? De que perda que a gente está falando? Então, eu deixo essa frase para a gente ir pensando e conversando sobre o trabalho do psicólogo, da psicóloga com o luto. Então, quando a gente vai falar do cuidado à pessoa enlutada. Também é importante a gente ter em mente que a concepção, né, a definição de luto enquanto uma construção de significado, um processo, ela vem no desenvolvimento das teorias e num olhar para a pessoa enlutada como protagonista do seu processo. Veja, se a gente fala do luto por fases, num sentido normativo, de que acontece isso, aquilo, outro, e aí parece que acabou, né? Então, tem ali formas de vivenciar e acabou. Eu estou falando do sofrimento. E estou falando de algo um pouco distante, de que é assim, e de que a pessoa que está enlutada, ela está distante ali daquela situação, né? Porque eu estou pensando no luto. Quando Robert Neymayer define como construção de significado e pensa trazendo junto, né, o olhar para o processo dual, então, para as oscilações entre a perda e a restauração, ou seja, os momentos mais pesarosos, mais entristecidos, e outros momentos em que a pessoa vai para a nova vida, vai construindo a nova identidade e vai caminhando com essa nova roupa. Ela é protagonista desse processo porque ela vai entendendo quais são essas mudanças, quem é ela no agora. Então, nesse sentido, o Colin Parkes, que vem antes do Robert Neymayer, ele já dizia que existe a pessoa antes e a pessoa depois do luto, né? E aí a gente pode ir percebendo que, sim, são sentidas muitas emoções, posso ter negação, barganha, aceitação, mas num processo assim. Porque né? Vai num processo linear e, de repente, alguma coisa acontece e muda de novo, e aquele mundo conhecido, aquela forma de se relacionar, de acontecer a rotina, assim que é vivida uma perda, some, né? Porque tudo que eu conhecia parece que não existe mais. E aí, qual é o nosso desafio, então, enquanto profissional da psicologia, trabalhando com pessoas enlutadas? Bom, no primeiro ali de tudo, eu preciso saber qual é o meu entendimento sobre luto. Que teoria que me guia nesse atendimento? Assim como a gente tem as abordagens da psicologia, assim como a gente tem as técnicas, a gente tem esse olhar para o luto, compreendendo a definição, os conceitos, a forma ali de trabalhar. Eu conto aqui, né, na minha fala, sobre 2 autores. A gente pode falar do luto pelas tarefas, do Worden. E aí eu posso pensar na psicanálise, como ela compreende o luto. Bom, eu preciso, então, entender qual é a teoria que me norteia.
eu compreendo também pela teoria do apego, pensando no Bowlby, como eu vou olhar para aquela situação? Ok, entendi. Falo de mim, compreendo o luto, então, como construção de significado e resposta a um rompimento de vínculo. Aí, eu vou, então, receber a pessoa e vou começar a pensar de que perda a gente está falando. Que perda é aquela? É uma perda por morte? Se sim, quando que aconteceu essa morte? Como aconteceu essa morte? Qual a história por trás? A história vai contar para a gente de que morte, de que perda a gente está falando, vai falar sobre aquele rompimento, desculpa, não, ato falho. Vai falar sobre a relação que foi rompida. Eu vou entender quem, aqui pensando na perda por morte, né? Quem era aquela pessoa, que ente querido foi esse que morreu? E como ele morreu? Morreu de forma repentina, e aí eu falo de morte violenta, que tem um potencial traumático, né? Porque a gente está falando de homicídio, suicídio, acidente, então de situações em que o mundo presumido, esse mundo conhecido, com as concepções de si, as crenças, ele se rompe de repente e de forma violenta, que traz embutido em si muito não saber, porque a gente fala de situações em que algumas respostas a gente não vai ter, se é que a gente tem outras também, mas nessas, pela forma brusca e não inesperada, pode ser que tenham... pode ser não. Ela tem um potencial traumático. E se será um trauma ou não, aí a gente vai entender na vivência da pessoa. Porque aí a gente também vai ver nesse luto, tem rede de apoio? Quem é essa rede de apoio? E aí, quando eu penso na rede de apoio, eu vou pensar como estão as pessoas em volta. Por exemplo, eu penso como está aquele luto na família e quem é essa família, para poder entender se ali tem fatores de risco ou de proteção, para ser um trauma, para não ser, para essa vivência dolorida, para esse sofrimento, ter amparo. Também é importante eu saber quais são as perdas secundárias, ou seja, que outras perdas tem. Quando a gente perde alguém, e aí a gente pode pensar em situações como, por exemplo, uma separação. Quando um casal se separa, pode acontecer perda financeira, né? Tem um planejamento futuro que deixa de acontecer. A gente pode falar da mudança de status social. Então, tem uma mudança na identidade. E aí, essa família precisou se mudar e se mudou de bairro. Como foi essa separação? Então, eu vou entendendo de que perda e que perdas que vêm junto, porque é a partir desse olhar que a gente vai observar o momento em que a pessoa está ali mais na perda e vai para a restauração, e quais são os rituais, os ritos que foram aprendidos, ou as formas, né? Se a pessoa reconhece aquele sofrimento como passível de validação. E aí eu também tenho como um ponto importante para observar a pessoa é religiosa? Ela segue alguma religião, né? Algum dogma? Se sim, a forma que aconteceu a morte, como é para aquela religião? Quem é aquela pessoa? Né? Existem religiões em que
tem tempos, né? Tem rituais que acontecem a partir daquela perda, né? Daquela morte, que aí vão, de alguma forma, organizando a vivência. E aí, o que eu quero dizer com isso? Por exemplo, o Silvio Santos morreu. E tudo que foi sendo dito em relação ao velório dele era: não haverá velório público, o corpo será levado direto para um cemitério, porque ele queria uma cerimônia judaica. E vocês fazem ideia do porquê isso? Existem regras nos rituais judaicos, né? Então, por exemplo, o corpo não fica exposto, aberto no caixão. E aí, o que nos conta? Para seguir o que ele havia pedido e para seguir os ritos daquela religião, não ia dar para aquela figura pública, Silvio Santos, ser velada com toda, como talvez parte da população quisesse. Também tem ritos que são feitos em 7 dias e até 1 ano. Como a gente pode pensar na religião católica, né? Que de alguma forma é mais costumeira aqui no Brasil, porque a gente... bom, vou falar pela minha bolha, né? No meu convívio, conheço muitas pessoas que são católicas, porque a família e assim foi criado, não segue a religião, mas segue alguns ritos, como no velório ter um padre, daí ter uma missa de 7º dia, uma missa de 1 mês, uma missa de 1 ano. E se é importante para a pessoa, que bom que está acontecendo, né? A gente pode falar de outras religiões ou de outros rituais que a família, que a comunidade, que aquele núcleo faz. Eu não me lembro o nome da pessoa, mas a imagem está me vindo. Era uma pessoa carioca que tem relação com o samba. E o cortejo do corpo até o cemitério foi com música. As pessoas iam cantando. E foi um pedido que fosse alegre, que fosse com samba. E ali estava sendo. O Renato Nogueira fala do girô, né? De uma forma em que... de uma forma de ritual que foi... como que eu chamo? Eu vou usar a palavra embutida, mas não era essa palavra que eu quero usar, mas não está me vindo outra. No samba, e tem a ver com esse ritual, com essa celebração da vida em morte. E aí, eu também vou entender como é a religião daquela pessoa que morreu e da família. Será que era a mesma? Talvez possa acontecer algum conflito ali da família no momento dos ritos fúnebres, querer de um jeito, sendo que a pessoa que morreu seguia outros dogmas, e o que faz ali, então? Isso tudo são dados que a gente vai colhendo nos primeiros atendimentos, que vai nos contando aquela história e vai ajudando a gente a entender alguns caminhos, né, daquele processo. Também é importante a gente saber se houve ritual. Eu estou aqui trazendo possíveis rituais, né, ou rituais que já aconteceram. E aí, por que é importante eu saber disso? Bom, a pandemia contou para a gente o papel que o ritual tem, né? Que o ritual de despedida tem no momento da morte de um ente querido. Os ritos
os rituais de despedida, os ritos fúnebres, eles são ali o começo do processo de luto, né? É naquele momento em que vai acontecendo a realidade da perda. E aí a gente fala do eu tô falando do vai acontecendo, porque eu tô aqui pensando, né? Quando uma pessoa muito importante morre, nem sempre é logo que está acontecendo o ritual que parece que caiu a ficha, não é mesmo? Às vezes parece que ali tá numa realidade um pouco paralela. De toda forma, quando acontecem os rituais, vai contando. Então, olha, a pessoa morreu mesmo. Olha, aqui nesse espaço, e aí estou falando de um velório, né? Aqui nesse espaço estão pessoas que gostavam daquela que morreu, ou então pessoas que vêm dar um abraço na família, mas é ali nesse ritual que é possível falar da pessoa que morreu, receber afeto, abraço. Pode ser que novas histórias apareçam, então a pessoa é uma viúva e está com os filhos ali, e chegam pessoas do trabalho do pai e contam sobre o pai no ambiente de trabalho. E aí vão trazendo novas informações, né? Novas características daquele pai, daquela mãe, né? Amigos que trocam ali momentos diferentes da vida com aquela pessoa, como foi. Então, é nesse sentido que os rituais também são importantes. Para além de seguir o que é aprendido pelas regras sociais, culturais, espirituais, ele também é um momento de aconchego, de encontro, e que a gente tem ali um cuidado da nossa dor. E aí, a gente, nesse sentido, pode pensar e conversar como foi difícil o período pandêmico em que isso não era possível, em que as pessoas não viam o corpo do seu ente. E aí também tem um outro detalhe nessa, que nem é tão detalhe, mas nessa situação. Existe um preparo do corpo, né? Que aí, em determinadas religiões, acontece diferente, mas vamos, sem ser específica em alguma, ali tem uma roupa que é escolhida para a pessoa estar no caixão. E aí a gente também tem que pensar se é possível o caixão estar aberto. Às vezes não é. Aí vai ter uma imagem, né? Tem toda uma construção, que é chegar ao velório e se deparar com o seu ente, ou com a roupa e a forma do caixão que era pensada, ou com só a foto e a impossibilidade de ver, né, no concreto aquele corpo do ente querido. A pandemia impossibilitou total, porque além de tudo as pessoas eram enterradas em sacos plásticos por conta do vírus, então não podia ser escolhida uma roupa, não podia ser escolhido um caixão, porque não havia esse tempo em específico nos momentos mais críticos, né? Não tinha um velório, um enterro. Quando muito, tinham 10 minutos em que as famílias podiam ver o caixão passar. E aí, muito foi falado, e eu trabalhei num projeto atendendo pessoas enlutadas por Covid, e as pessoas falavam sobre a dificuldade de compreensão, né? Porque, de repente, a pessoa sumiu. E aí, a gente está falando de um luto que não foi vivido, né? Uma perda ali que não foi vivida como costumeira, assim, né? A pessoa morre, tem um ritual, tem todo um processo
até que você volta para casa e se depara com a falta. Foi concreto num sentido de a pessoa morreu, acabou. Não teve um tempo ali de encontro, de conversa, de poder falar do choque com proximidade, com afeto, de troca, né? Eu estou dando um abraço, né? Mas isso, de contato físico. Aí, com tudo que eu estou falando aqui, a gente já pode imaginar. Uma outra forma, uma outra maneira, né, da gente poder falar do luto, pensando na pandemia, mas a gente pode aqui pensar nas perdas simbólicas, daquele mundo conhecido. Então, eu falei aqui, né, do mundo presumido. O mundo presumido é um conceito do Parks, que ele fez junto com a teoria das transições psicossociais, que é a teoria dele, na década de 70. E ele fala do mundo presumido ser aquele mundo em que a gente carrega as concepções de si, do outro, o que é seguro, o que é previsível, como a gente se organiza. Quando a pandemia começa, ela tira isso da gente. O mundo fora de casa, ele fica perigoso. A iminência da morte. Aquelas cidades do jeito que a gente conhece, e aí eu estou na cidade de São Paulo e posso falar para vocês da minha experiência, por exemplo. O meu apartamento, ele a janela da sala dá numa grande avenida. Então, eu sempre vi movimentos de carro. Ela não existia, né? A gente está aqui com pessoas de São Paulo, e aí talvez vocês se lembrem desse momento. Houve um dia em que o pôr do sol estava diferente. E aí eu me lembro muito disso, porque uma forma que eu criei para mim, para descomprimir, para relaxar, para ir me contando, né, do momento do dia que o dia estava acabando, porque tem isso. A gente tem uma rotina que sai de casa, ou uma rotina dentro de casa, mas com alguns horários. De repente, e mesmo assim, mesmo trabalhando de casa, a gente tem atividades fora. Naquele momento, não existia mais esse mundo externo, do jeito que a gente conhecia. O mundo externo era sempre com máscara, com álcool, com medo de contato. Mesmo quem precisava sair para trabalhar, o trabalho não era igual. Então, o nosso mundo conhecido, o mundo presumido, foi rompido ali, né? A gente precisou se assegurar de novo. E aí, eu sempre olhava o pôr do sol, ia mantendo, e de repente teve um dia, foi 1 ou 2, se eu não me engano, mas um me fica muito na memória, que o céu da cidade de São Paulo era outro. Ele não tinha crosta de poluição. E aí, eu me lembro que eu tenho um amigo que mora na Bahia, e ele me perguntou assim, em São Paulo não tem pôr do sol, não? Aí eu falei, tem. Por quê? Ele disse, porque todo mundo que eu tenho no meu Instagram, que é de São Paulo, tá postando pôr do sol hoje. Aí eu falei para ele, porque o nosso céu sempre tem uma crosta de poluição, e hoje ele não tem. E aí eu fiquei pensando muito nisso, né? A pandemia estava nos colocando de uma forma tão diferente no mundo que até o céu estava diferente. Até o céu da cidade de São Paulo não estava sendo o mesmo. E, bom, já é bastante coisa para a gente ter que lidar, né? Então, aqui, eu quero que a gente vá pensando nisso, né? Nesses primeiros contatos e nesse montaréu de coisas que a gente precisa observar. E aí, quando eu estou falando disso, eu estou olhando para aquela pessoa para ir podendo ver como ela está, como ela vai se adaptando a essa perda nesse processo.
que aí eu vou observando como o movimento de oscilação acontece e ela vai se adaptando cada vez mais a essa nova vida e o luto vai se integrando. Agora, frente a isso tudo, é importante eu lembrar que a gente tem reações, né? E reações que interferem nas dimensões da vida. E aí a gente fala na emocional, na cognitiva intelectual, na física, na espiritual, na social cultural. E isso me conta que eu tenho que observar, então, esse todo, porque aí, quando a pessoa está ali na minha frente, eu vou entender quais são as reações. Eu vou perguntar como vai o sono, se ela tem comido, se ela tem dormido. Talvez ela me conte que ela não consegue mais se concentrar como antes, que ela não tem mais a mesma memória, porque afeta. E aí eu posso também investigar como está a dimensão espiritual. Ela tem uma religião, ou ela não tem, ou ela tem um cuidado com a espiritualidade que não é necessariamente por meio de uma religião, mas a gente pode observar se esses rituais continuam acontecendo, e aí continuam acontecendo, ou de repente a pessoa era fazia parte de um grupo religioso e ela muda. Isso tudo vai contando para a gente quem é aquela pessoa enlutada e como aquele luto tem caminhado. Isso vai ajudando a gente a compreender também que talvez, enquanto psicóloga clínica falo aqui, eu atendo uma pessoa que não tenha vindo diretamente para fazer psicoterapia por causa de um luto. Mas ela vai me contando algumas reações físicas, emocionais, que me chamam a atenção, como, por exemplo, um estresse, né, agudo e que ela não está conseguindo se concentrar, ela está muito irritada, com muita raiva. E aí eu vou ouvindo a história dela e de repente vejo que aconteceu uma perda. E essa perda não foi cuidada, né? Esse luto não foi cuidado. Ele foi adiado, houve um contato ali com o sofrimento assim que a perda aconteceu e a vida seguiu. Mas o corpo está contando para ela que alguma coisa não vai bem. Eu estava conversando com uma pessoa sobre luto e ela me disse que ela estava achando muito interessante pensar sobre, porque uma conhecida tinha ficado doente e foi no médico e se deu conta que aquela infecção, né, que aquela doença ali naquele momento tinha relação direta com a perda do animal de estimação. Ela sofreu quando o animal morreu e passou. E aí ela não tinha se dado conta do impacto daquela perda para ela. Então, é muito importante que a gente lembre disso. O luto nos afeta nas todas as dimensões da vida, né? Nas diferentes dimensões, fica mais bonito assim. E aí a gente pode ir investigando. E uma outra coisa que também venho aprendendo desde que comecei a estudar luto. A gente fica pensando que, enquanto psicólogo, vai atender pessoas enlutadas que vão vir diretamente pelo luto e que a gente tem
né? Tem um nicho ali. Mas, poxa, por tudo que eu tô falando aqui, eu acho que dá para a gente entender que nem sempre você vai receber pessoas enlutadas só porque você trabalha com luto, não é? Afinal, as transições da vida, as perdas, né? As grandes mudanças que provocam rompimentos, elas trazem um luto junto. Então, é muito importante que a gente esteja aqui na Semana da Psicologia falando sobre luto, que vocês tenham feito essa liga, para que a gente vá cada vez mais se aprimorando, que a gente continue estudando e que a gente vá falando sobre morte e luto. Porque faz parte. Não é da nossa... não sei se não é, né? Morte e luto sempre foi um tabu, que acho que vejo que a pandemia mexeu nessa representação da morte para a sociedade, né? Para a nossa sociedade, e abriu um pouco mais de espaço para a gente falar de morte e luto, porque nos contou como é importante poder falar sobre. Nos contou como é dolorido lidar com e quantas coisas reverberam em nós quando perdemos alguém. E aí, eu vou falando isso e me vem um filme na cabeça, né, desse período pandêmico, e me lembro de uma discussão que fiz com alguns colegas sobre a representação social da morte, com esse tabu, com essa morte distante. A gente pode pensar, por exemplo, as pessoas eram veladas em casa, né? E, de repente, com o tempo, foi sendo no hospital, em velórios, e cada vez mais distantes, e não se fala disso, e crianças não participam, e isso e aquilo, sempre, né? E a pandemia trouxe de um jeito avassalador isso de novo para dentro das casas. Muitos medos juntos, muitas questões ali. E aí, dentre essas todas as questões, eu vejo como uma dificuldade de lidar e, assim, uma também representação do sofrimento era a criação do placar da vida. Quando os números de morte foram aumentando e foram crescendo e foi sendo discutido, olha, a gente fala dos números de morte, a gente está falando de pessoas. Teve aquela... Desculpem. Aquela manifestação no Rio de Janeiro em que os familiares colocaram cruzes, né, na praia de Copacabana para representar o número de mortes e como uma forma de simbolizar aquelas perdas. E uma pessoa chegou na praia e foi arrancando as cruzes, dizendo que a gente tinha que falar de vida, não tinha que falar de morte. Eu vejo tanto sofrimento aí e tanta dificuldade de lidar com a finitude, né? E eram tantas coisas que a gente vivia naquele momento, tanto desamparo, que não estava dando para respeitar o sofrimento do outro. Eram tantas informações desencontradas, tanta discussão, que os 3 órgãos, né? O federal, o estadual e o municipal, eles não tinham a mesma forma de lidar com a questão, então eles deixavam a gente muito desorganizado, não tinha ali um respaldo, né, um contorno. E eu tô falando da pandemia porque eu vou contar para vocês que eu não sei não falar, sabe? Eu acho que a gente ainda vai ter muito o que falar sobre, e quanto mais tempo passar, mais a gente vai ter um afastamento histórico para pensar sobre. Porque eu estava num congresso em junho e a gente estava
falando sobre a pandemia e pensando onde estão os enlutados, assim, pensando nos consultórios. A gente estava falando de consultórios particulares, mas durante a pandemia, e aí nesse projeto que eu fiz parte, a gente tinha uma grande preocupação, né, nos lutos, muito se discutiu nessa área sobre luto traumático, luto disfuncional, complicações do luto, e aí, de repente, parece que essas pessoas não estão chegando nos consultórios, que se fala menos. O que, né? Que pós-pandemia é esse que a gente fala? A gente precisa pensar nisso também. Como o que quer dizer também, de repente, essa volta à rotina comum. Eu não gosto muito dessa palavra, mas porque a comum talvez é uma rotina mais conhecida do que existia antes da pandemia, né? De uma rotina de mais encontros, em que podia abraçar, podia ter contato físico, o medo, mas quantas sequelas não ficaram, não é? Quantas pessoas com medo, quantas pessoas que passaram grande parte desse período pandêmico sozinhas, e aí, bom, a gente que fica sozinho em casa, né? Vamos pensar, quando você está sozinho, se mora sozinho, você não fala, né? E aí, com quem essas pessoas conversaram? Como é? Sabe, eu fico pensando nisso, como foi, quando eu conto para vocês, por exemplo, dessa avenida que eu via de movimento e de repente quase nada, eu ouvia, porque eu morava perto de hospital, helicópteros. Então o barulho mudou, o barulho que eu estava acostumada a ouvir. E eu percebi que o meu ouvido também ficou um pouco mais sensível quando, de repente, eu voltei para o mundo conhecido, que não estava tão conhecido assim, porque eu também me lembro que a volta, né, a fazer mais coisas fora de casa, foi me chamando muita atenção de como estava diferente as ruas, as pessoas, né, a forma que estava assim, estava se ambientando, eu também estava. Então, eu vou entendendo que não tem como não falar desse período, quando a gente está falando de luto, em específico, mas não só. E aí, para ir finalizando, para que a gente possa conversar, eu quero que a gente pense também sobre a atuação, porque eu estou aqui contando sobre o luto, pensando sobre, falando, né, então, desse processo, do que acontece, de como a gente olha para as pessoas e tal. Mas e aí? E aí a gente está aqui numa semana da psicologia, falando com pessoas que estão estudando, se interessando pelo tema e vão atender, né? E aí a gente tem que pensar nos aspectos éticos. E é nesse sentido que eu trago aqui essa fala da Ana Sui, desculpa, que, se eu não me engano, eu ouvi num podcast que ela tinha. Ela diz, não basta tirar as coisas da gaveta, é preciso dar um destino a elas. E ela diz isso quando ela estava falando da análise, né? Ela é psicanalista. E eu fiquei pensando muito, enquanto estava construindo aqui essa conversa da gente, nessa fala dela, num sentido de o luto como vocês já colocaram aqui, como eu venho falando, ele muda a gente, ele muda, não tem como ele não mudar. Afinal, né, aquele mundo conhecido, aquelas relações, a forma das coisas acontecerem, elas deixam de acontecer. Não em totalidade, mas elas mudam. E aí,
Se a gente está falando, então, enquanto profissional da psicologia, que vai receber essas pessoas em sofrimento, em alguns momentos um sofrimento agudo, em outros um pouco menos, mais sofrimento. Para falar de uma perda, de uma dor, de algo ou alguém muito importante, não dá para a gente falar sobre essa perda e ficar ali cutucando a ferida se a gente não vai dar um cuidado, um amparo, um destino a isso. E aí, entendo que isso vai para qualquer atendimento que a gente faça, sabe? Eu já tinha feito essa palestra, né, montado aqui, e um pouquinho antes de entrar aqui com vocês, eu vi a publicação do Alexandre Amaral falando que ele se lembra muito de uma paciente que ele atendeu, que dizia que não gostava de psicólogos porque os psicólogos... vou falar do que tá para mim, tá? Depois vocês... Do Alexandre Coimbra. Ele é mais conhecido assim, né? Depois vocês ouvem nas palavras dele. Mas que ela falava disso, né? Ela vai em psicólogos e mexem e reviram e terminam a sessão e ela vai embora. Então, tiram tudo da gaveta e não fazem nada com isso. Ou eu vou lá, uso uma técnica e não sei usar direito, aí proponho uma atividade, não faço nada com essa atividade. Eu tenho que entender para que eu estou fazendo isso. Eu tenho que entender se eu dou conta de ouvir aquilo. Quando eu falo, né, das coisas da gaveta, eu tenho que pensar, eu dou conta de mexer nessa gaveta junto com essa pessoa? Não sei, talvez não dê. Sabe, existem, como em outras situações, enquanto psicólogos, existem situações, existem temas, e aqui no caso do luto, existem perdas que não dá para a gente cuidar, que não vai dar para ouvir. Vou dar um exemplo para vocês. Eu perdi um amigo de infância muito importante. E, né, com tudo isso que a gente vem falando, foi muito transformador, muito dolorido, foi de forma repentina, então também um choque até entender ali o que tinha acontecido. E aí eu precisei entender como que eu ia estar no meu consultório. Como eu ia me cuidar para que eu pudesse cuidar do outro, né? Então, eu organizei a minha agenda de um jeito diferente. Eu tive que encerrar um atendimento que a demanda da pessoa, eu não ia dar conta naquele momento. E aí, o mais sincero comigo e com ela foi contar que não ia dar. Foi encerrar, cuidar do encaminhamento, né? Foi discutir em supervisão esse encaminhamento, para poder pensar uma pessoa, para poder contar para essa pessoa o porquê eu estava encaminhando aquele caso. E aí, numa sessão, contar para minha paciente que eu não continuaria atendendo a ela. E eu contei o motivo, né, da minha finalização daquele processo. E a gente pôde falar sobre os limites, sobre aquele cuidado comigo e com ela, e sobre um limite nessa troca, nessa dupla, para que eu pudesse ouvir o que ela tinha para me dizer. Naquele momento, eu não dava conta de ouvir o que ela tinha para me dizer, porque eu não estava dando conta muito de mim, né? Então, não estava dando conta para lidar com situações muito próximas das que eu vivia. E isso foi muito importante, para além do limite individual, do meu limite, foi importante também
terapêutico, num sentido de eu contar para ela que é isso. Existem perdas que nos transformam e que a gente precisa mudar. E que tem que colocar alguns limites, tem que contornar algumas coisas, a gente precisa se amparar. E que, às vezes, tudo que a gente pode fazer pela gente, pelo outro, é parar. Para se reorganizar, para se cuidar. Então, quando vocês estiverem, né, atendendo e estão aqui se preparando para serem psicólogos, lembrem-se disso. A gente não precisa e não deve atender todas as situações e de qualquer forma. A gente pode escolher e deve, porque a gente está lidando com a dor do outro. A gente também é ser humano, é uma dupla. Eu costumo dizer que é muito importante a linha teórica que a gente segue, a abordagem. A gente tem, eu comecei aqui dizendo para vocês que a gente tem uma teoria que nos embasa, né, que dá conta ali daquela parte, mas a gente tem ali uma relação humana, é uma troca. E aí a gente precisa estar bem para receber o outro. E a gente precisa saber que talvez tenha algumas pessoas que não dê para atender. E aí, isso a gente cuida na nossa supervisão, na nossa análise ou psicoterapia. É muito importante que a gente faça. A supervisão é um lugar, né, de cuidado e de troca muito enriquecedor. Ela ajuda a gente a orientar a nossa prática e ela ajuda a gente a conhecer os nossos limites, os nossos contornos. É uma troca que pode ser individual ou em grupo, de experiência, de técnica. E ali, por exemplo, aqui a gente está falando de atendimento a pessoas enlutadas, eu vou poder pensar, né? Que reações eu vejo, eu consigo observar esse movimento, né? Essa oscilação, esse movimento de restauração, de adaptação. Porque a gente vai observando na prática, talvez na própria vivência, e no desenvolvimento das pesquisas, né, dos novos paradigmas e concepções, definições, que o luto não acaba. A gente integra o luto à nossa vida, a gente vai aprendendo a conviver sem aquela pessoa, né, a viver sem aquela pessoa, vai entrando ali na nova identidade e aquela relação continua. Talvez não seja assim com todas as relações, mas a gente tem um vínculo continuado ali, né? Eu posso, se faz sentido e se é possível, dada a relação que se rompeu, eu posso entender que vínculo eu mantenho, que outra relação é possível ter com aquele meu ente que não está mais no meu cotidiano, mas está aqui dentro com todas as histórias. E eu vou pensando nisso também, que quando a gente fala de luto, a gente fala de vida, a gente fala de uma vida vivida com aquela pessoa, e aí eu também tenho que lembrar que pode ser que aquela relação não fosse tão boa e que aquela perda, ela venha com muito alívio. E eu, enquanto psicóloga, também tenho que lembrar disso para eu poder dar base de sustentação para a pessoa que está ali
me contando a sua história, de que tudo bem, não é? É verdade, tem relações que não vão continuar, porque elas precisavam acabar. E aí a gente vai lidar com esse luto e com as consequências e com quem é essa pessoa agora e talvez com esse olhar de alívio. E tudo bem, não é? A gente tem que lembrar que também nem todo núcleo familiar e nem toda comunidade ali é um fator de proteção. E aí é por isso que a gente vai investigando quem são as pessoas da rede de apoio, se tem, se não tem, como construir, né? E aí vai sendo caso a caso. Então é por isso que a gente olha para a pessoa, para a gente poder olhar para a história dela. E aí, nesse sentido, eu trago a fala da Catherine Sher para ir encerrando e a gente poder conversar, que ela diz que todo luto é complexo, mas nem todo luto é complicado. E ela traz essa fala quando ela está falando sobre... Traz essa fala falando, ficou bem redundante, né? Desculpem. Ela traz à tona isso para falar sobre luto complicado, e a época que ela escreve isso é 2020, e em 2021, o laboratório dela, que chamava Complicated Grief, chama Prolonged Grief, então troca. É o momento que está acontecendo as discussões sobre o termo, luto complicado, luto prolongado, qual usar, né? Vai entrando, o luto vai entrando no DSM, no CID, e aí ela conta pra gente da complexidade do luto, que é complexo, mas a gente não fala do complicado, porque a gente não sabe, a gente precisa ouvir a história da pessoa, a história da perda, a história de quem perdeu, né? Quem que foi a pessoa que morreu? Quem que é aquela pessoa enlutada? De que luto que a gente está falando? De que perdas a gente fala? E aí eu também, né, vou pensar se eu estou falando da perda, de uma perda simbólica, que não é por morte, ela também pode ser muito desorganizadora, então, né? Todo luto é complexo. A gente fala de uma situação que transforma, né? E que a gente tem novas lentes aí. E novas lentes que talvez elas demorem um pouco para aparecer de uma forma clara, né? O mundo pode ficar um tempo assim, cinza, sem muita cor, pode parecer meio desfocado, né? A gente fica ali pensando na nossa perda, naquela dor, no todo, e não consegue ver muito além disso. Porque está tudo muito desorganizado, é uma crise que se instaura. E aí a gente vai cuidando daquela crise para que possa ir entendendo quem se é a partir de então, porque muitas coisas mudam, né? E aí a gente talvez fique, eu estou aqui falando e estou me lembrando de algumas falas de artistas, né? Quando, por exemplo, o Paulo Gustavo morreu, ou outras situações, porque tem sido também importante esse movimento. Muitas pessoas têm falado dos seus lutos, né? E aí vai trazendo à tona esse assunto, saindo do tabu, e junto a gente vai podendo falar, por exemplo, com a morte do Paulo Gustavo, né? A representação
então o luto coletivo, e aí os amigos falando da perda de um amigo que pode não ser reconhecida. Me lembro da Mônica Martelli falando do incômodo que ela teve um dia em que ela olhava as pessoas vivendo normalmente e ela pensava, como que as pessoas estão vivendo? Ele morreu, o Paulo Gustavo morreu, como que a pessoa está rindo? Porque o mundo dela tinha se transformado, mas o das pessoas ao redor não. O Fábio Porchat conta que ele não chorava e de repente ele não estava mais parando de chorar e chorando em público. E aí também é importante ele chorar e falar do luto dele pensando num homem, né? Então, homem, qual é o lugar que o homem tem para falar das suas emoções na sociedade? Como é olhar para o luto de um homem, né? O luto do homem, em algumas situações, ele não é reconhecido, é esperado, né? Algumas reações que das mulheres vêm mais pela emoção, do homem não. E, de repente, ele está ali contando como homem, como ele chora a morte de um amigo, como era importante aquela pessoa, e falando da construção, né? Porque a gente fala dessa relação fraterna, desta pessoa, amigo ou fraterno também, né? Luto de irmão, daquela pessoa que cresceu e se desenvolveu e está nas etapas da vida e com projetos, e aí, de repente, ela não está mais ali. E isso eles vão trazendo. Nas Olimpíadas, a gente viu a importância do assunto também, quando alguns atletas falavam dos seus lutos, né? No judô, ela ganhou e ela falava para a mãe, é pela avó. A moça da ginástica, desculpem, que perdeu a irmã e que estava ali totalmente mobilizada, que eram perdas recentes. Como também é importante a gente olhar para isso. E aí, nesse sentido que estou falando aqui, perdas recentes, eu quero fazer uma observação. Sim, eram recentes, pensando que fazia semanas, meses, mas a gente tem que tomar um cuidado enquanto profissionais e também enquanto pessoas. Um cuidado com algumas palavrinhas, como, por exemplo, já, ainda, para a pessoa enlutada, né? Algumas falas do tipo, nossa, mas você ainda está sofrendo? Já passou tanto tempo. Nossa, já está se relacionando com outra pessoa? Nem faz tanto tempo que o ente querido morreu. Não se preocupa, vocês são jovens, daqui a pouco vem outro filho. São palavras que parecem que vêm com algum cuidado, nem sei muito dizer com o que, né? Mas como a gente tem que cuidar, porque só a pessoa sabe de que perda ela está falando e o que fez, por exemplo, ela se relacionar com uma outra pessoa quando estava com o luto ali à flor da pele, né? A gente não sabe. Pode ser que a pessoa só foi se relacionar porque estava tão difícil lidar com aquela dor que ela foi tapar um buraco. Pode ser que não, a gente não sabe de que relação que a gente está falando, não é mesmo? Então, vamos lembrando disso. E aí, também tem, né, aqui, aí a gente pode pensar enquanto profissional ou pessoas enlutadas também, que lembrar que, às vezes, as pessoas que tentam resolver a nossa dor, né, que ficam ali, você tá ali triste, a pessoa tá te dando atividade, querendo que você saia e etc., é a forma que ela tem de cuidar. Socialmente, a gente é ensinado a resolver, né? A gente ouve, mas não necessariamente escuta, porque eu ouço já pensando na resposta que eu vou dar, na forma de resolver o problema do outro.
E a pessoa nem sempre está pedindo para eu resolver o problema dela. Às vezes a pessoa só está me contando uma dor. Ela só está dividindo o luto dela e só está dividindo. E estar ali do lado, ouvindo e escutando, nossa, mas isso é muita coisa. E aí a gente precisa lembrar, porque senão a nossa dor tá grande, a gente tá à flor da pele, ali no agudo, com raiva do mundo, que continua, que parece que tudo funciona e a sua vida tá, né, na crise ali, desorganizada, e a gente se isola. E também não é muito bom pra gente, né? Então, poder olhar para que incômodos são esses os comentários, quem são as pessoas, como que eu posso dizer para o outro, poxa, não é legal, o que você está falando, toma cuidado, e como eu posso também cuidar, né? O que eu falo para uma pessoa enlutada? Não tem regra, né, gente? Mas a gente pode falar meus sentimentos, a gente pode oferecer colo, ouvido, a gente pode ir na casa da pessoa, se ela autoriza, e ajudar ali, né? Lavar uma louça, levar uma comida, né? Fazer coisas da rotina para que funcione. Então, tem bastante coisa que a gente pode fazer que não seja ficar ali falando, resolvendo. Bom, um pouco dos comentários de vocês eu estou vendo aqui na tela. E agora eu queria que a gente conversasse um pouquinho. Que a gente pudesse usar esse final de tempo para conversar, para respirar. É um assunto denso, né? Que reverbera de muitas formas. Muito bom. Bom, primeiro, parabéns pela palestra e acredito que não só eu e a Gabriela aplaude, mas todos os mais de 290 pessoas que acessaram aí, chegando a 300 Uau. Pessoas, né? E a gente fica muito feliz por Exato. Isso. Bom, aí tem algumas perguntas que ficaram aí na listinha. Eu tenho uma pergunta, mas eu vou deixar por último, porque eu acredito que é interessante a gente prestigiar o povo que acessou aí. Você tem como colocar, Gabriela, algumas perguntas? Vou colocar. Tá lá. Como direcionar pacientes que não veem mais sentido após a perda e o doente querido? Karen, eu entendo que a gente vai buscar quais são quem é a rede de apoio, que fatores de proteção, num sentido do processo de luto, de que a gente possa amparar, trazer cuidado, o que aquela pessoa gosta de fazer e poder falar da falta de sentido. Né? Quem é esse ente querido que essa pessoa perdeu que tirou o sentido da vida para ela? E aí a gente tem que prestar atenção. Ela tá sem sentido e querendo morrer, ou querendo encontrar o ente querido, qual é a fala? Se a pessoa começa a ter comportamento de risco com a vida, né? Para ir encontrar o ente querido, para morrer também, para se machucar, acende um alerta na gente que talvez precise acessar alguém da rede de apoio dela, né? Que talvez precise de medicação, mas primeiro a gente precisa entender quanto tempo faz essa perda, que perda é essa? Tem perdas secundárias? O que essa pessoa gosta de fazer que a gente pode trazer de algum jeito no cotidiano dela para ela respirar? Porque também tem o luto, às vezes, traz uma questão que é como que eu vou ficar feliz se o meu ente querido morreu? Será que eu posso não sofrer mais e ter sentido numa vida e alegria nessa vida sem a pessoa?
às vezes as pessoas não se autorizam sair do sofrimento por medo de perder o ente querido, de perder de vez, né? De perder a última relação que ficou. É importante que a gente olhe para isso, para a gente ir entendendo de que perda que está se falando. E o que tem ali de rede de apoio e de cuidado que a gente pode trazer para ser um amparo. Bom, mais uma, Gabriela. Como essa cliente recebeu a notícia do término do seu atendimento, pensando que este possa ter sido um outro luto em cima do tratamento de luto que ela já estava passando? Eric, ela se assustou quando eu disse para ela que eu precisava encerrar. E aí ela disse, primeiro, que a perda dela não era a mesma, porque ela também ela veio por uma outra situação, mas naquele momento ela tinha perdido um amigo também. E ela disse para mim, não, mas o meu não era tão próximo. Que ela quis, né, dizer que o meu era muito próximo, o dela não, então estava tudo bem. E aí eu disse para ela que eu entendia, não era fácil, para mim também não era fácil encerrar aquele processo. Eu imagino que sim, foi um processo de luto para ela. Depois a gente foi, né? Eu falei no começo da sessão, esperei ela chegar e tal, para a gente ter tempo de digerir o assunto. Fiquei disponível a ela e fomos conversando sobre isso. E aí ela também conseguiu dizer que é isso, né? O luto é muito dolorido e em alguns momentos não dá mesmo para a gente conversar. Então, imagino que sim, tenha sido um luto para ela do processo terapêutico, também foi para mim, porque a gente fica enlutado também pelos pacientes que encerram o processo, alguns somem, né? E a gente fica ali meio perdido de como assim essa pessoa sumiu, o que aconteceu. Quando eu tive que encerrar com ela, eu também, porque, poxa, a gente acompanha aquela pessoa, né? O que será que aconteceu depois? Sente uma frustração, assim, por não ter terminado. É difícil, né? É difícil a gente também, quando a gente aceita os nossos limites e tem que lidar com eles, né? Isso. Próximo aí, se tiver. O luto coletivo, ex-pandemia, né? Guerra, isso facilita ou piora a superação? Por saber que ele, naquele momento, não é o único lutado. Olha, eu vou te dizer uma coisa. A gente não fala que a gente supera o luto. Porque, como diz a Maria Helena Franco, o luto não é um obstáculo a ser superado. A gente ouve muito socialmente sobre superação, né? E a gente está falando de sofrimento, mas a gente não pensa no luto nesse sentido de superação, porque é algo que a gente integra na vida, né? É um sofrimento que transforma, é um pesar, né? É uma situação que mobiliza muito e que a gente não tem como superar, porque não tem isso, né? Quando a gente fala, por exemplo, não é mais estágios, é porque não tem etapas que você segue e você chegou a algum lugar. Não tem um lugar exato para chegar. Tem uma nova vida que acontece e que você vai ali se entendendo, se redescobrindo, né? Olha, pode ser que ajude. Pode ser que ajude no sentido desse mesmo que você diz, né? Não é único. Tem um coletivo ali. Mas a gente fala de uma perda como individual e singular. Então, pode ser que ajude, como grupos de apoio, grupo terapêutico ajudam a dividir a história, a dor e ver outras pessoas, como as outras pessoas lidam com aquela situação, né? Ver exemplos, entender ali saídas. Pode ser que sim, mas acho que a gente vai ouvir como é, porque talvez a pessoa também não goste de não ser a única. Talvez esteja tão dolorido que ela quer ser só ela a pessoa que sofre. Consegue mais uma aí, Gabriela? Essa Gabriela consegue colocar Espero mais ter uma te pergunta. respondido, Elizabeth.
Elisete, desculpa. Elisete. Pode falar um pouco sobre possíveis prejuízos que os adultos causam por evitar que as crianças participem de rituais de despedida, no caso do luto? Michele, é difícil a gente dizer que causa prejuízo, né? A gente fala de uma situação em que não tem regra e que é importante que a família também tenha consciência do que ela suporta. Tem família que, por exemplo, eu atendi uma pessoa que no momento em que ela ficou viúva, ela não dava conta nem dela ir no ritual. Ela não o choque foi tão grande que ela não conseguiu pensar na possibilidade da filha participar. Depois de anos, e a filha já maior e elas conversando, a filha consegue dizer que gostaria de ter ido e ela consegue refletir que talvez fosse possível. Não sei se a gente pode dizer prejuízo, mas acho que a gente pode pensar nisso, né? De que espaço é dado para a criança para que ela sofra também aquela perda. Como é contada para a criança sobre aquela morte? Cada criança vai entender de acordo com a sua fase de desenvolvimento. O que é importante é que seja usada a palavra morreu. Depois, se vem alguma metáfora, mas dizer que morreu é importante. Mesmo que a criança ainda não tenha a idade de compreender exatamente o que significa morrer, né? Mas morrer não volta mais. E aí dá um tempo da criança. E aí a família também tem que se preparar para então levar a criança nos rituais. Pode ser importante, mas a depender do amparo que ela tenha, não, né? Então, pode vir como um luto não reconhecido e vir como essas questões de eu não estive, eu gostaria, o que eu faço? Pode, depois maior. Mas aí a gente também pode, enquanto terapeuta, pensar se existe algum ritual possível de ser feito, de despedida, né? Fazendo simbólico, então, uma despedida. E processando no simbólico aquela perda. Aquela história de falar da que virou estrelinha. É melhor que não, para a criança poder ir entendendo o que aconteceu, né? Mesmo que não entenda. Porque a estrelinha, um exemplo disso, Paulo, eu ouvi a semana passada uma moça que vem ouvindo sobre luto e falando como está sendo interessante pensar assim, né? Ela não é psicóloga. E aí ela tem uma familiar que perdeu o pai criança e os filhos dela, que nem estavam falando, não perderam ninguém por agora, estavam conversando, e nas duas situações foi. A pessoa que perdeu o pai criança falou que odiou quando disseram para ela que o pai tinha virado estrelinha. Ficou puta, pequenininha, não gostou e não aceitou o que disseram. E essas outras crianças que por agora não perderam ninguém, então não foi contado agora, mas deve ter ouvido em alguma outra situação, disseram para a mãe: ai, é sério que todas essas estrelas são pessoas que morreram? Isso é o céu? Então, para eles, estava mórbido, pesado demais o céu ser cheio de estrelinhas, pessoas que morreram. Os adultos acreditam ou pensam que a criança não tem essa visão realista, né? Do momento, da situação, e assim vai. Como se a criança não fosse perceber que mudou ali, né? A casa dela inteira está diferente, né? A vida dela mudou, porque se a gente fala de pai ou mãe ainda, a criança perdeu a rotina como era conhecida, né? Você vê. Tem mais uma aí, deixa eu ver se a Gabriela consegue. Sabe uma outra coisa, pensando em criança, que a gente está conversando agora, eu me lembrei? Uma conhecida veio uma vez conversar sobre uma criança que ela conhecia tinha perdido a babá
perdido, a babá não morreu. A mãe trocou a babá. Sim. Só que trocou sem avisar. De um dia para o outro apareceu outra pessoa lá. E aí, nessa coisa de, a criança não entende, falou que a menininha tava, né, daí tava do jeito que a criança consegue, irritadiça, tava ali mostrando que não tava tudo bem. Tipo, cadê aquela pessoa que eu conhecia, que tava todo dia comigo? Então isso, né? A gente tem que ir abrindo espaço. E o adulto vai tendo que aprender, porque a criança... E se não dá conta de falar com a criança, pede ajuda. Tem como, né? E hoje em dia tem bastante livro infantil que ajuda também a falar sobre. Sim, sim. Não sei se... Deixa eu ver se eu consigo... colocou aqui. Como é o cuidado do luto por perdas estacionais? Perdas estacionais? Acho que deve ser... Acredito que deve ser gestacionais. Eu acho também, Márcia, que é gestacionais, né? Deve ter sido erro de digitação. Na escrita, voltando. Isso. Então, o luto pela perda gestacional é nesse mesmo contexto que a gente vai entender de que perda a gente está falando. O que é importante é que a gente possa falar, né? Ter esse cuidado de reconhecer a perda, de poder reconhecer esse sofrimento. Porque entra naquilo que eu vi alguém comentar e que a gente estava falando aqui, ai, Deus quis assim, ai, depois você tem outro filho, né? Então, vai não reconhecendo aquela perda como se aquela gestação, já que não que a criança não nasceu, então não é nada. Não, ela é, né? Tem ali uma expectativa, a gente vai, por exemplo, entendendo que gravidez é essa, né? É uma gravidez, por exemplo, natural, muito esperada, é uma gravidez inesperada que estava correndo, né? Qual a época que perdeu o bebê, porque a gente tem que pensar se é natimorto, se não, foi um aborto espontâneo, o que aconteceu? Como foi essa perda? E aí é importante olhar para época da gestação, porque a depender da época tem que acontecer um parto. E aí tem que acontecer um registro, né? E aí pode acontecer um velório. Então, uma coisa importante que aconteceu é que o estado de São Paulo agora tem uma lei em que as gestantes que perderam os seus bebês não ficam mais no mesmo lugar das gestantes que estão com seus bebês no quarto. É um passo importante de reconhecimento do luto. Sim, sim. Bom, a gente tem mais um tempinho, já queria deixar até registrado aqui para o pessoal que precisa assinar a lista de presença, ela já está disponível aí no chat, aí, né? E vai agradecendo o pessoal aqui, teve até pessoas de Portugal, o Brasil, o mundo todo está com a gente aqui hoje, e a gente fica feliz por isso, né? Eu quero fazer uma última pergunta, para até a gente tem um público aqui que são estudantes, né? Pessoas que estão iniciando a carreira e pessoas que estão também já na fase final aí para agora sim um profissional da psicologia, né? A pergunta que eu faria para a doutora é como iniciar, né? Por onde o recém-formado ou o estudante deve trilhar para essa carreira de especialista ao luto? Olha, tem grupos de estudo, né? Então, que dá para fazer para poder discutir o tema, para aprender. E grupos de estudo você encontra em diferentes momentos. Eu tenho um grupo de estudo, a Maria Helena Franco, mas eu acho que nesse momento ela não tem iniciar, mas ela faz grupo de estudo. Vocês podem procurar cursos, tem cursos atualmente online, né? Tem alguns cursos online. E aí, o que a gente vai vendo, né? Tem cursos mais gerais, tem cursos de especialista, que você se torna um especialista, por exemplo, na PUC, o Lelu agora tem uma especialização de luto, né? Ela é multi no ensino,
tem sido online, e aí o que é interessante é que você sai com o reconhecimento do MEC, mas existem outros cursos, longos ou não. O Guarda-Chuva Psicologia tem, o 4 Estações, o Instituto Entrelaços. São lugares que têm curso, curtos ou longos, que vocês podem fazer e né, chegando no tema. E cada vez mais tem tido publicação em português, o que também ajuda. O que tem menos publicação em português, porque não me recordo de nenhum livro traduzido inteiro, né? Tem artigos, eu tenho algum também, é sobre morte violenta. Sobre suicídio a gente encontra, mas homicídio, acidente focado para o luto sobre, a maior parte dos textos está em inglês. Mas, no mais, a gente encontra, hoje em dia, bastante material. E Legal. Aí tem cursos, né? Além dessa especialização, tem mestrado e doutorado, né? Por agora seria mestrado para quem está saindo. Mas interessante começar primeiro por grupo de estudo ou curso de especialização ou menor para ir se ambientando. Muito bom. Bom, doutora, a gente agradece em nome da FMU, da nossa coordenadora Bárbara Neri, né, e também da nossa liga, a presença e a participação da doutora na nossa semana, abrilhantou realmente com um tema que realmente faz muito sentido, né, hoje a gente tratar como futuros profissionais aí, né, da psicologia. E a gente agradece de coração também a todas as pessoas que participaram aqui, né? A gente chegou a 300 pessoas e isso é fundamental, né? Para que a gente possa levar, né, esse tema tão importante. Aí, se a Gabriela quiser falar um pouco também. Só também parabenizar a doutora pelo Dia do Psicólogo, né? A todos os profissionais, colegas profissionais que estão aqui, colegas estudantes, que um dia a gente também vai fazer parte desse dia, mas é um dia a ser muito celebrado, então parabéns, doutora, muito obrigada. Em nome da Liga, a gente agradece muito a tua participação, foi muito enriquecedora, o pessoal aqui nos comentários está elogiando muito, e a gente está muito feliz. Muito obrigada. Fico muito feliz, obrigada pelo convite. Tinham os meus contatos aí, eu fico à disposição para conversar, se vocês quiserem. E muito obrigada pelo convite. Que bom que cada vez mais temos pessoas interessadas no tema e que a gente possa, de pouco em pouco, dando mais espaço para falar do luto e das perdas. Ok. Obrigado, então, a todos, né? Vamos fechar aqui a nossa live de hoje. E a semana ainda tem bastante coisa, então sigam aí as redes sociais da nossa liga, que a gente vai apresentando lá as novidades. Mais uma vez, doutora, obrigado, Gabriela, e a todos os presentes. E até a próxima oportunidade. Obrigada, gente. Sexta-feira, às 9 da manhã, a gente tem palestra também. É isso aí, com Tom. Isso. Tchau, tchau, gente. Até mais. Tchau, tchau.